Olá, a Bíblia, como ela é. Hoje iniciamos com a primeira lição, a primeira aula, melhor dizendo, do curso de formação de teologia. Aqueles que querem se aprofundar está livre para ter acesso a esse material. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e colocar o seu like, isso é importante para a divulgação desse canal. A primeira aula, ela é uma aula mais de cunho histórico, de formação, de movimentos, da teologia do Antigo Testamento. Nós temos hoje a teologia dividida, não é? Em classes. Nós temos a teologia da esperança, nós temos a teologia da praxis, nós temos a teologia sistemática, nós temos a teologia apologética, dogmática, e agora nós temos a teologia bíblica do Novo Testamento e nós temos uma teologia do Antigo Testamento. É uma disciplina nova. Ela não tem mais de que 200 anos, essa disciplina. Essa disciplina, no início, a teologia servia para complementar a teologia sistemática. Era uma teologia auxiliadora da teologia dogmática e sistemática. Nós temos agora o conceito de teologia bíblica. Teologia bíblica do Antigo Testamento é o nome dado à disciplina que pertence a uma subdivisão da teologia que busca construir uma teologia de forma indutiva, tendo como base as escrituras do Antigo Testamento. Essa definição ela é importante porque ela traz algumas palavras chaves para entendermos o princípio, o método e o caminho da teologia bíblica do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, a definição diz que ela busca construir uma teologia, ou seja, a ideia é de se desvincular da teologia sistemática, tendo como um método indutivo, não dedutivo. É como um relojoeiro pegar um relógio e desmontar esse relógio e partes. Você vai analisar as partes desse relógio para chegar no todo. Então começa pelo menor até o maior. Esse é o método usado pela teologia do Antigo Testamento. Ou seja, o estudante ele precisa estudar para chegar a aquilo que os autores disse ou queria dizer na época, ou seja, numa visão que nós chamamos uma visão diacrônica, digamos assim, uma linha histórica. Ela é indutiva. E tem base, a base da teologia são as Escrituras. Quando se fala que as Escrituras do Antigo Testamento, nós não estamos nos referindo ao cânon que foi fechado no Antigo Testamento. Esse cânon foi fechado no primeiro século antes de Cristo. Esses livros, eles circulavam, eram aceitos pela comunidade judaica, havia alguns critérios para a aceitação. Esses são alguns critérios que foram usados. Teria que falar o hebraico, teria que ter escrito por um profeta, ou alguém que conviveu com alguns profetas. Há umas raras exceções, mas a maioria usavam esse critério para as escrituras. Então, cânon. O cânon são livros ordenados, são livros inspirados, são livros separados.
Quando nós chamamos de inspirados, são livros que foram soprados por Deus. Theos Pneus, soprado por Deus. Deus inspirou homens para escrever as Escrituras, a sua palavra. É bom entendermos aqui que o Antigo Testamento, quando nós chamamos do Antigo Testamento, na linguagem moderna, essa nomenclatura ela não é mais aceita pelos estudiosos da primeira parte da Bíblia. Então, eles não vão denominar Antigo Testamento. Às vezes irão chamar de Bíblia hebraica. Por que Bíblia hebraica? Quando se trata de Antigo Testamento, a ideia é mais no sentido pejorativo, no sentido de que a palavra foi ultrapassada, a palavra foi escrita para os judeus, não para a época de hoje, não para o século que nós vivemos. Então, a Bíblia hebraica, ela é dividida em 3 partes, que nós chamamos de Tanakh, a Torá, que é o Pentateuco, é o livro da lei, chamado livro da lei, livro escrito pelo profeta Moisés. Nós temos os Nabiim, ou Nabi é profeta, Nabi, e nós temos, por último, o Ketuvim. Então, esses livros foram escritos pelos profetas chamados escriturais. E Ketubim são os livros que nós denominamos os escritos. São livros históricos. Então, a Bíblia Tanakh é dividida em 3 partes. Há alguns que defendem que o Novo Testamento, primeiro século, usava e fazia essa divisão. O próprio Cristo, no livro de Lucas, capítulo 23 e 24, vai falar exatamente ali nas 3 partes da Bíblia hebraica. Então, nós temos a Bíblia hebraica, que é a primeira, a Bíblia que foi escrita para os judeus, e agora nós temos a Bíblia cristã, a Bíblia cristã que nós denominamos Novo Testamento. Então, temos o Antigo e o Novo Testamento formando, assim, a Bíblia Sagrada. A teologia bíblica do Antigo Testamento surge com um teólogo chamado Johann Philipp Gabler, em 1753 a 1826, durante uma palestra proferida na cidade suíça de Altdorf, em 30 de 3 de 1787. Antes de Gabler, o estudo da Bíblia era pautado pela teologia sistemática ou dogmática. Nós já falamos isso no início. Ele não escreveu uma teologia. Nessa palestra, ele mostra a necessidade da divisão, de separar a teologia bíblica da teologia sistemática. O primeiro a escrever uma teologia bíblica do Antigo Testamento, e a Bíblia hebraica, em 1755 a 1806, foi um alemão chamado Georg Loren Bauer. A partir de Bauer, a teologia bíblica é dividida em teologia do Antigo e teologia do Novo. Aqui é o início, o primeiro a escrever uma teologia. Até então não havia, apenas a teologia sistemática. Para entendermos melhor a teologia bíblica e a teologia sistemática, aqui nós colocamos em colunas para o aprendizado, fica muito mais fácil e compreensível. Nós temos a teologia bíblica e a teologia sistemática. Há diferenças? Há diferenças. Preste atenção nessas divergências. E há convergências em alguns pontos. Mas ela é muito diferente e nós vamos perceber exatamente agora. Por exemplo, a fonte usada para a teologia bíblica, o cânon das Escrituras. Nós já trabalhamos isso. Ou seja, todos os livros que estão na Bíblia hebraica. Ali, o número de livros para a Bíblia que nós usamos hoje, que nós denominamos Antigo Testamento,
ela difere em número, não no conteúdo. A Bíblia hebraica tem 22 livros, chega até uma divisão até 24 livros. A Bíblia nossa, que nós usamos, que nós chamamos de Antigo, tem 39 livros. Somando aos livros do Novo Testamento, então a totalidade é de 66 livros. Eu, quando ensinava na escola bíblica dominical, na igreja que eu era pastor, e a minha classe era de novos convertidos, eu ensinava primeiro quantitativo do Antigo, que é 39. Olha, como descobrir quantos livros tem no Novo Testamento? Aí eu colocava o sinal entre o 13 e o 9, x. 13 vezes 9, 27. Então, a totalidade de 66 livros. Então, usa o cano. A teologia sistemática usa o cano, mas a base principal não é o cano. Então, ela usa as escrituras, aqui está, usa a tradição, aquilo que os pais pensaram, aquilo que os teólogos pensavam, e usa a história e usa a visão filosófica. Eles usam a filosofia como um princípio que nós chamamos de princípio hermenêutico, que é um princípio de interpretação. Como interpretar as escrituras para o século XXI ou para os séculos após a formação do cano do Antigo e do Novo Testamento. Então eles usaram o quê? Usaram a filosofia, pensamento filosófico, para entender a Bíblia. Então usaram vários filósofos e várias ideias filosóficas. Agora o método exegético e teológico. Exegese. É interessante que essa palavra exegese, ela vai, ou seja, o leitor, ele vai para o texto, ele vai averiguar o texto, ele vai analisar o texto na época que foi escrito, o autor, ele vai usar a cultura atual, os costumes atuais lá da época. Então ele vai ao texto. Ele não leva nada do século XXI. A teologia bíblica do Antigo, não. Por isso que ela é descritiva. Ela se aproxima, tenta se aproximar da interpretação dos autores. Já o método usado na teologia sistemática é teológico e filosófico. Teológico porque usa o princípio que nós chamamos arquitetônico, ou seja, ele pode usar a partir da revelação, ele pode usar a partir da aliança, ele pode trabalhar a partir da santidade de Deus, ele pode trabalhar a partir de Deus ser rei ou senhor. Então é um princípio que nós chamamos de princípio arquitetônico, a formação, é a teologia, é a revelação. Como nós vamos trabalhar a questão de Deus, os temas referentes a Deus. E aí nós temos também o filosófico. Como entender? Aí vamos usar o princípio da filosofia. Assim como Santo Agostinho fez, assim como Tomás de Aquino também fez. Santo Agostinho usava um princípio, não é, da filosofia que nós chamamos platônico ou neoplatônico, que Filos já trabalhava com isso. Filos é um filósofo judeu que morava na Alexandria e ele trabalhava para explicar o Antigo Testamento, usava as teorias, as ideias platônicas. Já Tomás de Aquino, para explicar as Escrituras, não lançava mão das ideias platônicas, mas das ideias que nós denominamos aristotélica, ou seja, do filósofo chamado Aristóteles. Aristóteles tinha uma visão mais humana, mais na horizontal, enquanto Platão era mais transcendental. Então, Tomás era mais humano, mais perto. A organização é conceitual, tópica e histórica. Perceba que sempre a teologia do Antigo está ligada a princípios históricos.
mesmo os conceitos. Quais os conceitos da época? Revelação, santidade, quem é Deus, como esse Deus se manifestou na história. O povo, como nação de Deus, Israel, ele surgiu dentro de 3.000 anos antes de Cristo. Ele fazia parte da história das civilizações, não é? Que estavam já em evidência, como o Egito, como a Síria, a Babilônia. Então, eles nasceram nesse contexto histórico. A organização, ela é sistemática e lógica. A teologia sistemática, o nome já está dizendo, né? Ela é sistêmica, ela trabalha temas, e a razão, por exemplo. A sistemática é dividida em assuntos ou temas. Por exemplo, vamos estudar o estudo do Espírito, vamos estudar a questão cristológica, a cristologia. Então, vamos estudar a questão do pecado, ramatiologia, aí vamos estudar separadamente os temas. Vamos estudar os anjos, então tem um tema para os anjos. Vamos estudar os atributos de Deus dentro de uma visão racional, dentro de uma visão filosófica. Quais os atributos morais de Deus, os atributos que se encontram tanto no cânon quanto fora do cano, numa posição, numa teoria apresentada por outras pessoas. Então ela trabalha nesse sentido. Por último, nós temos a hermenêutica do Antigo, da teologia bíblica, que é descritiva, presta atenção, descritiva e normativa. A questão aí normativa, quando ela descreve, por exemplo, vamos falar sobre a autorrevelação de Deus. Deus se revelou a Abraão, Deus se revelou a Jacó, Deus se revelou a Isaac, Deus se revelou ao profeta Moisés. Então, ela é descritiva, porque ela está dentro da história. A revelação está dentro da história. A Bíblia não é um livro de história, no sentido de história moderna. A Bíblia é um livro de história teológica. Então, está dentro da história, mas tem uma visão teológica. Então, a partir daí ela se torna normativa. Então, a hermenêutica é normativa e construtiva. Normativa, porque os temas já foram estabelecidos, estão lá, cada um tem a sua teologia sistemática, e ela foi construída no tempo, através das experiências, através dos estudos, através da visão filosófica, através da tradição dos pais da igreja, enfim. Então ela é construtiva, ela foi construída no tempo e no espaço. Como fazer uma teologia do Antigo Testamento? A teologia do Antigo Testamento deve se basear no Antigo Testamento canônico, o qual deve lhe servir de conteúdo de pesquisa. A teologia do Antigo deve oferecer explicação e interpretação sintética dos diversos e distintos escritos ou blocos de escrito do Antigo Testamento em sua forma final. Explicações estas que façam com que seus vários temas, motivos e conceitos aflorem e revelem sua revelação mútua. A partir daqui, nós já falamos algumas coisas sobre a questão como fazer uma teologia. Aqui é baseada na pesquisa, é uma pesquisa que tem como base o cânon, a ideia, por que os autores, o que ele escreveram, que ele disse lá, vamos chegar perto do pensamento do autor, certo? Em terceiro lugar, a teologia do Antigo deve ser estruturada de modo a seguir os procedimentos de uma abordagem múltipla. A teologia do Antigo deve ser estruturada de modo a seguir os procedimentos de uma abordagem múltipla. Não é apenas um pensamento, não é apenas uma abordagem, mas é a investigação dos temas,
a investigação dos assuntos pertinentes a esse período canônico. Em quarto, a teologia do Antigo Testamento deve expor os temas longitudinais do Antigo Testamento, os quais emergiram das distintas teologias dos livros bíblicos ou blocos de escritos, com base em um enfoque múltiplo. Em quinto, a teologia do Antigo Testamento deve ser como objetivo último penetrar as várias teologias dos distintos livros bíblicos e grupos de escritos e os vários temas longitudinais, a fim de chegar à unidade dinâmica que vincula todas as teologias e temas. Esse aqui é de suma importância a gente trabalhar essa questão aqui, porque tem como objetivo penetrar as várias teologias dos distintos livros bíblicos e grupos de escritos e vários temas longitudinais a fim de chegar à unidade. Por exemplo, nós vamos encontrar uma teologia no livro que nós denominamos Pentateuco. Qual é a teologia do livro de Pentateuco? Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. Qual é a sua teologia? Aí nós temos uma teologia que nós chamamos de teologia de história deuteronomística, ou seja, é uma história que vai de Josué a Reis. Qual o pensamento teológico desta linha do tempo, desses acontecimentos? Qual é a teologia? Será que é uma teologia parecida ou similar à teologia do Pentateuco? Nós vamos encontrar uma teologia diferenciada. Agora, a gente não pode ter divergência, a não ser que a revelação, tá certo? E a teologia, ela teve um procedimento, não é? Contínuo, ou seja, progressivo. Então, naquela época, eles tinham uma visão, os profetas já haviam uma visão mais amplificada do Pentateuco, dos livros históricos, e no Novo Testamento nós já temos uma visão já muito mais aprofundada, porque nós temos, além dos temas do Novo Testamento, do cumprimento de tudo que aconteceu, que foi manifesto no Antigo Testamento, então nós temos essa visão. Então a visão nossa de hoje é muito diferente apenas do contexto, mas não diverge, é progressiva, ela é mais aprofundada. Por exemplo, Jesus, segundo a visão judaica, veio para os judeus, mas os profetas já falam que Jesus é a luz para os gentios. Então já tem uma visão diferente daquilo que foi pregado logo no início. Então perceba que ela é evolutiva, a teologia. Agora, baseada o quê? Baseada nos livros que já foram escritos, denominados inspirados, dentro do cânon. A teologia do Antigo Testamento deve ser vista pelo teólogo cristão como parte de um conjunto maior que inclui o Novo Testamento. É interessante que às vezes a gente chega na igreja e dificilmente alguém prega o Antigo Testamento. Há uma maioria que fala, que expõe, que prega apenas o Novo Testamento. Não faz nenhuma associação com o Antigo Testamento. Um teólogo já disse que se fôssemos retirar todas as citações diretas e indiretas do Antigo Testamento que está no Novo, o Novo ficaria sem compreensão. Como nós iríamos entender a entrada do pecado no mundo se não temos em Gênesis a narrativa, o que aconteceu? Paulo vai trabalhar essa questão do pecado universal, o pecado que alcançou toda a humanidade pela desobediência. Nós vamos encontrar no livro do Antigo Testamento. Como nós vamos entender o sacrifício vicário de Jesus se não tivermos uma compreensão do livro de Levítico, dos sacrifícios ali abordados no livro de
de Levítico. Então percebo que há uma ligação muito forte entre a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte narra aquilo que iria acontecer e a segunda parte é o cumprimento de tudo aquilo que foi escrito. O que apontava para Jesus, Jesus agora é o cumprimento, segundo Paulo, de toda a lei. Santo Agostinho dizia o seguinte, que o Novo Testamento ele está assentado no Antigo Testamento. Podemos separá-los de forma de que não é necessário mais para nós hoje. Foi escrito para os judeus, e eu não sou judeu, sou cristão. Como entender a fé pregada por Paulo se não entendemos ou não temos o conhecimento de Abacuque 2,4? Gênesis 15,6, quando fala lá também do que ele creu pela fé, ele creu em Jesus. Então, percebo que há uma ligação muito forte entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Teologia do Antigo Testamento. Uso teológico dos escritos mais antigos. Zacarias 1,4, 7,7, 12. Ageu também usou o Antigo Testamento. Jeremias, a aliança, fez uso do Antigo Testamento. Quando fala da aliança, capítulo 31, versículo 31 a 34. E Malaquias, no final, que Malaquias é o último livro da Bíblia, o último profeta escriturário, ele fala da vinda de Elias. Elias vem fazer um uso do Antigo Testamento. O uso teológico dos escritos mais antigos. Por exemplo, nós temos uma comunidade de Qurã. Escreveram comentários sobre livros hinos do Antigo Testamento. Vinda iminente do Messias, revelações dos mistérios aos seus líderes, o mestre da justiça. O mestre da justiça era o líder dos essênios. Essênios é um partido que ele não é mencionado nas escrituras, mas esse partido ele fazia parte da comunidade judaica. Era um partido mais radical, era uma visão sectária, pregava a vinda do Messias, assim como o Evangelho, assim como os profetas, mas de uma forma diferente. Eles pregavam que o Messias, como o dia do Senhor, a visão era a salvação só para a nação de Israel, não para os gentios. A visão progressista da salvação no Novo Testamento já era abrangente, não era só para os judeus, mas para os gentios, conforme nós encontramos nesses textos. O Novo Testamento fez uso teológico do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, apenas Filemão não mostra nenhuma relação direta com o Antigo Testamento. Não penseis que vim revogar a lei. Mateus 5, 21. E aí tem uma série de versículos sobre isso. Então perceba que o próprio Cristo, ele usa o Antigo Testamento. Se você lê o livro de Mateus, e tem uma visão judaica, uma visão para o alvo, são os judeus, mostrando assim que Jesus é o Messias, por isso que ele começa logo com a genealogia, que é importante, muitas vezes a gente não dá importância, mas ali é muito importante, que ele mostra que Jesus é filho de Abraão e herdeiro legítimo de Davi, no primeiro capítulo, versículo 1 de Mateus. Os pais da igreja, Barnabé, aqui é algo interessante. Aqui é uma visão que nós chamamos de uma visão alegórica. Havia duas escolas teológicas, uma escola chamada alegórica e uma escola chamada literal. A alegórica foi defendida por Santo Agostinho. Ele usava a alegoria. A alegoria, o mais importante não é o que está escrito. Na alegoria, o mais importante é o leitor.
é a compreensão, a interpretação do leitor. O que eu entendi é o que é mais importante, não quem escreveu. Então nós temos aqui algumas interpretações, às vezes podemos considerar uma compreensão absurda das Escrituras. Quando Barnabé, que era um pai da igreja, Barnabé encarava o bode emissário, Levítico 16:10, como um tipo de cristão. A lã escarlate com ele era o coroado, apontava para o manto escarlate de Cristo em seu julgamento. 318 homens no exército de Abraão, isso é em Gênesis 14:14, quando Abraão manda uma equipe resgatar o seu sobrinho, aí ele faz uma alegoria, uma interpretação alegórica desse texto. Ele diz que 300 é igual a ter, por causa do grego, da letra grega, que é tal. 18, ele interpreta o 18 como 10 mais 8, ou seja, iota e eta, as duas primeiras letras do nome de Jesus. Hoje nós temos muitos intérpretes assim, alegórico. A Idade Média. Os estudiosos ensinavam que toda passagem das Escrituras tinha 4 significados. Inclusive aqui é uma linha agostiniana também, da alegoria do acompanhamento dessa escola que ficava em Alexandria. A outra era literal, como eu já falei, e ficava em Antioquia. Então nós temos aí, na Idade Média, predominando a interpretação alegórica. Literal ou histórico era a primeira. Depois nós temos a segunda, alegórico ou teológico, moral ou antropológico, espiritual ou anagógico. Segundo os que defendiam esse método de interpretativo, o principal aí é o alegórico, moral e espiritual. O literal e histórico deveria ser usado ou lançar mão dessa visão caso não encontrasse interpretação nas 3. Então, a literal ficava por último. Então, era uma escola extremamente alegórica. O período da Reforma, esse período medieval não havia uma teologia bíblica. Então, percebo que era uma coisa assim, os pais da igreja, a tradição, alguns defendiam alguns temas, como também na Reforma. Nós temos Nicolau de Lira, que era um filósofo judeu. Ele tirava as questões sobrenaturais, dos milagres, eles não acreditavam nos milagres. Nós temos aí João Wycliffe, baseado também junto com John Hus, que foram os pré-reformadores. O João Wycliffe, ele ia de encontro, ele batia de frente com o papado, com a vida imoral que o clero levava, uma vida de avareza, só pensava em lucro, em dinheiro, então ele era contra a venda de indulgência, era a favor da leitura da Bíblia, da tradução em várias línguas, de sacerdócio individual, então isso era de encontro, né, com o pensamento tradicional da igreja. John Wycliffe iniciou.